Pablo Marçal explodiu, subiu feito um foguete, ninguém segura mais. Ele está já embolando em primeiro lugar, junto com o Ricardo Nunes e o Boulos. Vocês lembram que o Pablo Marçal fez, enfim, aquele circo no debate da Band e depois aprontou de novo no outro debate com carteira de trabalho. O Boulos, eu acho que perdeu um pouco as estribeiras, errou um pouco ali na mão ao enfrentar essa cafagestagem do Pablo Marçal. Perdeu a paciência, eu também não, eu no lugar dele já tinha perdido muito mais. Mas, enfim, o Boulos vai ter que achar uma estratégia para lidar com esse sujeito. Então, qual é o boato de que o Pablo Marçal subiu? Né? Isso geraria problemas, principalmente para o Ricardo Nunes. Não é à toa que o Bolsonaro já está dizendo que apoia o Ricardo Nunes, mas gosto do outro também, do Marçal. Então criaria problema para o Ricardo Nunes, que o Marçal tira votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. Mas criaria problema também para o Boulos. É a informação que estava circulando. Por quê? Porque ele fez vários vídeos com ataques pessoais, criminosos, eu diria, ataques cometidos pelo Pablo Marçal contra o Boulos, desgastando um pouco a imagem do candidato do PSOL. Aquele vídeo em que ele insinua consumo de drogas e tal, teve milhões de visualizações e isso teria, de alguma maneira, afetado a campanha do Boulos. As pessoas já começaram a calcular assim, bom, pode dar um segundo turno? Nunes e Boulos, isso seria a lógica inicial da campanha? Pode. E aí o Nunes teria certo favoritismo nesse momento. Mas poderia também dar um segundo turno, Chico, já tem gente cogitando abertamente isso, Pablo Marçal contra Boulos. E aí o Boulos pode ter mais chance, porque vai enfrentar um candidato com esse estilo cafajeste, que é o Pablo Marçal, mas para isso o Boulos teria que mudar a campanha. Ele se preparou, o Boulos se preparou para enfrentar o Nunes, para enfrentar uma campanha na linha de mostrar um lado mais moderado, né, o Boulos. Se ele tiver que enfrentar o Marçal, já vira outra coisa. A campanha vira aquela coisa parecida com Lula contra Bolsonaro. Civilização contra barbárie. Então, mudanças que podem vir por aí. Agora, eu conversei com gente do primeiro escalão da campanha do Boulos e perguntei, é verdade que tem pesquisas mostrando o Marçal já empatado ali no primeiro pelotão? Não, me disse um dos integrantes da campanha do Boulos. Diz que no tracking, na pesquisa interna do PSOL, isso não aparece. E esse dirigente da campanha do Boulos diz mais. Acham que o próprio Nunes pode estar espalhando estas histórias todas, tentando levantar o Marçal, para que o Boulos entre logo no combate contra o Marçal e o Nunes possa nadar de braçada sozinho como moderado, que não entra em briga, né? Deixa esses dois radicais brigando e eu sou a moderação para a cidade de São Paulo. Essa é a informação que vem de dentro da campanha do Guilherme Boulos, mas vamos ficar de olho. A verdade é que aquela história de ignorem o Pablo Marçal, não falem dele, pelo amor de Deus, isso não adianta, gente. Aqui, primeiro que é jornalismo. Ele é um fato político hoje. Nos bastidores das campanhas se fala bastante sobre ele, como enfrentar. Isso está dado. Então nós temos que falar, não dando palco para as cafagestagens que o sujeito apronta, mas lidando com um dado da realidade. Então vocês vejam que a esquerda, centro-esquerda, os democratas, os lulistas, vamos dizer assim, tem que lidar ao mesmo tempo com essa extrema-direita da guerra cultural, esses novos personagens como Pablo Marçal, de um lado, essa nova extrema-direita, segunda geração chegando, e com a velha geração do centrão, da chantagem. Sexta-feira, 2 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Sem divulgar as atas das urnas, Justiça Eleitoral da Venezuela reafirma a vitória de Nicolás Maduro. Depois, os Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Costa Rica e Equador reconhecerem a vitória do opositor Edmundo Gonzalez. Nos Estados Unidos, Kamala Harris conquista o número mínimo de delegados e agora é oficialmente candidata democrata na corrida à Casa Branca. Desempenho da indústria surpreende projeções, impulsionado pela retomada da atividade no Rio Grande do Sul. Trabalho das máquinas acelera mais de 4% de margem. Vou te mostrar o Flutter Flow, uma ferramenta low-code para desenvolvimento visual de aplicativos. Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José
para mais um fechamento de semana, que se para você foi repleta de acontecimentos intrigantes, inquietantes, saiba que eles serviram apenas como um aquecimento para uma série de acontecimentos turbulentos que se avizinham nas próximas semanas aqui no Brasil. Eu vou trazer para vocês as últimas informações que estão nos bastidores da política e do meio jurídico também, com algumas cenas, algumas imagens que mostram que nós temos que ficar mais atentos do que nunca às coisas que estão se avizinhando aqui no nosso país. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito aqui conosco, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha nos nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, né? Em primeiro lugar, chamando a atenção aqui para a responsabilidade do senhor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Gente, muitas coisas nós estamos vencendo hoje no Brasil, elas só foram possíveis de causarem tantas tensões porque nós não tivemos o cumprimento da missão institucional do Procurador-Geral da República que antecedeu o senhor Paulo Gonet. No caso, o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo, que era ali o seu braço direito. Eles fizeram tudo para que a coisa ficasse absolutamente corroída aqui no nosso país ao proteger essa Orcrim, que hoje nós estamos vendo aí, que está com uma série de situações aí para eclodirem, né? E o senhor Paulo Gonet, ele não pode ter uma atuação que seja muito lenta, que não seja precisa, sobretudo em função do momento que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Ele tem dado algumas demonstrações de independência, enfim, e de firmeza em algumas decisões. No entanto, o Brasil precisa de algo mais, né? Porque para reparar tudo que aconteceu, vai ter que ter muito mais energia. Notícia que eu já conversei com vocês, né? Gonet nega a ação do Novo para investigar Alexandre de Moraes, né, por mensagens de assessores. Essa história patife, montada pela Folha de São Paulo, UOL, que está sendo reverberada por uma série de jornalistas, sem levar em consideração uma série de outros aspectos, né, e o contexto da história e o que, de fato, aconteceu, né, se houve alguma lesão, algum direito, ferimento à lei, à Constituição, alguma norma, enfim. Isso não está sendo observado, está apenas no foco se o ministro Alexandre de Moraes violou ritos processuais. Mas daí vem uma série de fantasias. Bom, e o que acontece no meio desse contexto? O inelegível está achando que está empoderado, né? A coluna da Bela Megali está repercutindo um fato que surgiu mais cedo, que diz que Bolsonaro decide ir a ato pró-impeachment de Moraes e acende alerta no STF. Olha só a tensão que a gente vai vivenciar no Brasil, em função da omissão ou da letargia do Procurador-Geral da República, que já podia ter denunciado essa Orcrim, né? Ele tem até o dia 21, dentro do prazo processual, de 21 de agosto, para fazer isso. Enfim, e aí eu sublinho mais uma vez, gente, nós temos que continuar cobrando, acreditando, porque é assim que as coisas funcionam. Já falei mais cedo, né? Não peça para pessoas como eu e outros tantos aqui que estamos aqui nas redes sociais batalhando todos os dias para que a gente baixe a guarda e a gente desista, porque aí seria a vitória mesmo dessa coisa toda apodrecida, né? Que nós começamos a ver aqui no nosso país, né? Nesse tempo de bolsonarismo. Então a figura está achando que pode ir a um comício para detonar o judiciário e o ministro Alexandre de Moraes. Mas se ele for, ele vai, obviamente, adotar uma postura de uma figura covarde. Ele não vai falar absolutamente nada, porque ele está ainda sujeito ali a uma série de situações diante das restrições que ele possui. Agora, se ele quer peitar mesmo, olha, eu acho que ele vai ter uma surpresa muito desagradável e as instituições vão ter que falar muito alto aqui no nosso país, porque essa gente é capaz de querer reacender uma quebra institucional aqui no nosso país, né? Então, senhor Paulo Gonet, se o senhor denunciar essa criatura logo, né, eles vão ter que dar uma baixada nesse facho deles aí, né? É o que nós aguardamos. A histeria está total, tá? Eu nem vou mostrar para vocês aqui o Mala falando, eu nem chamo mais de pastor, né? É um ator político, né? De extrema direita. Então, ele está conclamando as pessoas para irem para as ruas de novo, né? Para destruir, detonar o ministro Alexandre de Moraes, além dos mal-agouros que ele faz, né? Ele fica pedindo para Deus nos livrar dessas pessoas, né?
Ele quer o quê? Quer que Deus mande matar o Alexandre de Moraes, né? É muito complicado, né? Ver uma criatura dessa ainda ter esse título de pastor, né? Enfim. E aí as situações bizarras que estão acontecendo no meio desse contexto todo. A Folha de São Paulo, como não tem mais o que dizer, aí publicou o seguinte: Moraes usou órgão do TSE para levantar ficha de contratado para obra em sua casa. Vem cá, um ministro que está sendo ameaçado por essa gente toda, ele não pode ter o cuidado de verificar quem é que vai fazer uma obra dentro da casa dele? Ele está cometendo um crime ao fazer isso? Então, quer dizer, a Folha de São Paulo está procurando mais uma questiúncula. Quer dizer, o ministro pode fazer isso, mas ele não pode fazer isso através do TSE, através de um funcionário do TSE. Um funcionário do TSE que estava lotado no gabinete dele tinha conhecimento com algumas estruturas de inteligência lá em São Paulo e foi levantar a ficha de uma pessoa. Qual é o crime do meio dessa história toda, né? Mas aí não. Aí, isso aí virou... Eu quero saber o seguinte, se alguém for fazer uma obra na casa do inelegível, da dona Michele, ou do dono lá da Folha de São Paulo, se eles não levantam, eles não fazem nenhum tipo de levantamento, qualquer pessoa pode chegar lá, olha, eu vi o anúncio aqui e vim fazer uma obra na sua casa, né? Então é isso que está sobrando para essas criaturas, né? Mas eles estão achando, né? Eu não vou nem colocar aqui a fala dessa criatura aqui, mas ele está aqui com o placar do impeachment. E aí fica entusiasmando essas redes de extrema-direita. Mas é bom lembrar o seguinte, né? O Falastrão aqui, ele já tirou mais de 2.000 vídeos do ar, porque ele mente, ele incita as pessoas a cometerem crimes, as pessoas cometem crimes, vão para a cadeia, depois ele volta de novo. É o mesmo sujeito que falou que em 72 horas teríamos aqui uma decisão, que o Bolsonaro não iria fugir, e o Bolsonaro fugiu, que o Bolsonaro não tinha nada a ver com as joias, e o Bolsonaro era um reles ladrão de joias, como disse a Polícia Federal, que o povo acreditasse nele, que ele ia ficar até o final, que as Forças Armadas estariam com o Bolsonaro, e agora mais recentemente, né, que Elon Musk iria no Congresso americano, que Elon Musk viria aqui, que um deputado norte-americano viria aqui no Brasil, que ia desmascarar o Alexandre de Moraes. Enfim, é um conjunto de patifarias e muita gente acredita nesses patifes mentirosos, nesses criminosos. Daí eles continuam com essa fantasia, mas vamos ver até onde que essa fantasia vai resistir, né? Então nós vamos ficar cada vez mais atentos aqui, cobrando do senhor Paulo Gonet que ele tome iniciativa para ver se baixa o facho, né, dessa Orcrim gigantesca. O presidente Lula, mudando de assunto, ele esteve hoje no Rio Grande do Sul por uma série de inaugurações, enfim, foi uma passagem, eu mostrei para vocês ontem a passagem dele lá no Paraná, que foi muito emocionante por vários aspectos, e hoje ele esteve lá para inaugurar um centro, né, de oncologia em Porto Alegre. E ele levantou uma questão, né, que muita gente estava esquecendo, mas não são coisas para serem esquecidas, não. Isso aumenta mais uma vez o foco sobre o senhor Paulo Gonet. O que disse o presidente Lula? Que veio a pandemia. E na pandemia, se não fosse o SUS, a gente teria tido uma desgraça muito maior do que a pandemia permitiu ao SUS o direito de se recuperar, graças aos médicos do SUS, às enfermeiras e os enfermeiros do SUS, aos funcionários técnicos do SUS, que muitos perderam a vida, dedicando 24 horas do seu dia para salvar a vida de pessoas, no momento em que esse país tinha um presidente irresponsável, que é um dos responsáveis pela morte de parte da metade das pessoas que morreram. Porque um presidente da República, ele não tem que ser médico para saber de saúde. Ele não tem que ser economista para saber de economia. Ele só tem que saber montar um time. Gente, então é o seguinte, aí, mais uma vez, né? Sr. Paulo Gonet, presidente Lula está te lembrando, tá? Que nós tivemos aqui no nosso país um genocida. E o genocida ainda está solto. E o senhor até hoje não se manifestou em relação ao que o Senado pediu para o senhor fazer. O senhor trabalhar com essa verdade que o presidente acabou de dizer aqui para incriminar esse delinquente que está solto aí, achando que não acontecerá nada com ele, né? Bom, então aí mais uma coisa para ser sublinhada, né? E foi muito emocionante o depoimento do presidente da República ali, em várias passagens, falando
de quando ele perdeu a primeira esposa dele, com o primeiro filho, né? Quando ele perdeu o dedo, a experiência dele com saúde e por quê, com câncer também, e mostrando como é importante, como para ele a saúde é uma questão que tem que ser tratada aqui no nosso país não como gasto, mas sim como investimento no povo brasileiro, né? Bom, fazendo corte, indo aqui para a questão eleitoral. Bom, os traíras vão se manifestando e o traíra mor da nação, né? Obviamente está traindo aqui o candidato lá de São Paulo, que ele disse que ia apoiar, né? Notícias de hoje. Marçal ganha elogios de Bolsonaro e efeito eleitoral atinge Nunes em momento de crise. O Nunes está frito, né? Ele abraçou o Bolsonaro, mas é o abraço da morte, né? Política, eleitoral. Nunes, desesperado, o que ele fez? Acionou a Michele após Bolsonaro afagar Marçal. 100% com a gente. Candidato à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes, fez caminhada no centro da capital nessa sexta-feira, primeiro dia de campanha. Então, gente, ficou ruim, né? Tomou a rasteira o senhor Nunes aí, vamos ver como é que vai ficar esse lodaçal aí da extrema-direita lá em São Paulo. E para fechar, em meio a embate com o STF, Lira destrava e envia PEC que limita decisões individuais do STF à CCJ. O que acontece? O ministro Flávio Dino deu uma brecada, né, nessa infâmia. Só na cabeça de gangsters é que se pode usar o orçamento público sem ter uma definição, sem ter uma clareza, sem ter um destino, sem se respeitar a Constituição Federal, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. Só na cabeça de delinquente, de gente que aparece de repente com os cofres de amigos, né, repletos de grana, é que essa situação é uma situação normal. E aí acontece o seguinte, uma explicação jurídica. Pode o Arthur Lira, o Pacheco, fazer uma emenda constitucional dizendo que o Congresso Nacional pode revisar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Bom, eles podem até tentar fazer essa PEC, mas a PEC será considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ferirá a independência dos poderes. Para o senhor Arthur Lira, todo tipo de gangster que está dentro do Congresso Nacional, todo tipo de vigarista que está na vida política aqui no nosso país, eles só conseguirão finalmente manter esse orçamento secreto sem nenhum tipo de rastro se derrubarem a Constituição brasileira e convocarem uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Fazer uma Constituição nova, com um modelo político novo, onde os poderes não precisem respeitar uns aos outros, não precisem ter harmonia. Um poder vai em cima do outro e pronto, acabou e tudo, acabou e pronto, né? Então, gente, essa história não vai evoluir, vai ficar aí em turbulência nos próximos dias, enfim. E o orçamento da nação, quem tem que coordenar é o Poder Executivo, é que executa o orçamento, enfim, baseado nas propostas do candidato que venceu as eleições para a presidência da República. Não é isso? Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Até o próximo encontro. Tchau. Porque existe uma conversa, muita gente falando, Flávio Dino está fazendo promessa ou fazendo jogada casada com o Executivo, mas até o André Mendonça votou pela suspensão de emendas. Raquel Landim trouxe essa informação no nosso site. Observadores políticos em Brasília estranharam a posição de André